O Brasil, na verdade, ele cresce, como você falou, menos do que o mundo há 40 anos, cresce abaixo da média mundial, mas cresce ainda menos do que a média dos países emergentes, né? E esse fenômeno se acentuou na última década, né? O Brasil, se a gente excluir o ano passado, né, que é da Covid, nós pegarmos uma série aí de 2010 até 2019, vai crescer uma média abaixo de 1%, próximo de 0,9%, enquanto o mundo continuou crescendo no seu ritmo das últimas décadas a uma média de 3,6%, 3,7%, né? Então é muito menos. E a explicação para isso, primeiro a explicação porque o Brasil cresce menos do que o mundo há 40 anos é que a nossa produtividade está estagnada, a produtividade por trabalhador está estagnada e a produtividade total da economia cresceu a uma média, pelo menos nos últimos 20 anos, só de 0,5%, né? Então, o crescimento do Brasil, que já foi baixo, ele só ocorreu porque o Brasil viveu, nessas últimas 2 décadas, o chamado bônus demográfico, né? Ou seja, nós tínhamos uma população muito jovem, essa população passou a ingressar no mercado de trabalho, a força de trabalho aumentou, e isso ajudou a nós termos um crescimento que seria ainda muito menor se nós não tivéssemos no bônus demográfico. Então, assim, o fenômeno que explica esse crescimento baixo do Brasil relativamente ao resto do mundo é uma produtividade baixa, né? Nós temos um problema de qualidade da nossa educação, eu acho que esse é o principal problema de longo prazo da produtividade, né? Todos os indicadores de comparação internacional mostram o Brasil com uma qualidade de educação em aprendizado de línguas, matemática, ciências muito baixa em relação a outros países, não só da OCDE, mas de países emergentes. Nós temos problemas de qualidade de infraestrutura, sistema tributário muito antigo, complexo, o ambiente de negócios ruim, uma economia muito fechada, tudo isso explica a produtividade baixa. O problema é que daqui para frente, nós não vamos mais poder contar com bônus demográfico. Então, o crescimento do Brasil vai depender exclusivamente da produtividade. Essa nossa amostra das últimas décadas é muito ruim. Nós vamos ter que fazer algo para que o cenário para frente não seja muito pior em termos de crescimento econômico do que foi nas últimas décadas. A conta que eu faço, e acho que ela é incontroversa, né, porque ela parte do que já foi realizado nos últimos 20 anos, nesses últimos 20 anos, e vamos excluir de novo 2020, que é um outlier, né, um ponto fora da curva, o país cresceu menos 4, mas o mundo todo cresceu. Mas se a gente pega uma série aí, final da década de 90, né, até 2019, nós temos um crescimento de 2% de média do Brasil. Desses 2%, 1,5%, né, 1,5%, veio do bônus demográfico, veio do aumento da força de trabalho, só 0,5% da produtividade total, né? O ponto é que, como está terminando esse bônus demográfico agora, nesses próximos 10 anos, o aumento da força de trabalho cai a contribuição para o crescimento do PIB de 1,5% para 0,5%. E no final da década, próximo de 2030, vai para 0%. Então, a conta é o seguinte, se eu quiser crescer os 2%, veja, eu não estou falando de 3%, 4% do Brasil. Se eu quiser crescer esses 2% que nós achamos pouco nos últimos 20 anos, e a força de trabalho só vai contribuir com 0,5% ao invés de 1,5%, para crescer 2%, eu preciso, num primeiro momento, né, eu tenho que triplicar e depois eu tenho que quadruplicar o crescimento da força de trabalho, da produtividade. A força de trabalho não cresce mais. Bom, como é que se faz isso? Eu acho que não há outra saída senão um conjunto variado de reformas para o aumento da produtividade. E por muito tempo. Nós vamos precisar nos conscientizar no Brasil que nós vamos ter que ter uma geração de reformas durante muito tempo. Algumas delas e algumas ações são ações de prazo longo, elas não vão poder gerar resultados no prazo imediato, principalmente o tema da educação. Nós precisamos melhorar a qualidade da educação. Nós não vamos colher isso em 1, 2 anos, 3 anos, mas a educação, a melhora da qualidade da educação é a ação mais relevante para o longo prazo, é aquela que vai dar ganhos permanentes por mais tempo, né? Nós vamos começar a ter
Se nós fizermos isso, e precisamos fazer isso, né, ter algo transformacional na melhora da qualidade da educação, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, esses ganhos começam a ser exponenciais em termos de produtividade e são permanentes. O que nós podemos ter ganhos mais rápidos em termos de produtividade? Ter um sistema tributário mais próximo da boa prática mundial. Tá? O nosso sistema tributário é muito ruim, ele cria um ambiente de negócios com um alto nível de incerteza, desincentivador de investimentos na produção. Nós sabemos isso há muito tempo, mas não conseguimos avançar politicamente num desenho de reforma racional. Até a Índia já conseguiu fazer isso, que era um país também com um sistema muito complexo, e já começa a colher ganhos de crescimento econômico expressivo. Há um universo de ações também, eu diria, no âmbito regulatório, de incentivos a investimentos privados na infraestrutura produtiva. Até alguns deles já estão começando a acontecer. Eu acho que o marco de saneamento foi importante, tem algumas coisas acontecendo no campo de concessões de infraestrutura. Outra frente nessa direção, né, de ganhos contínuos, de avanços contínuos de reforma, é o tema de abertura econômica, de abertura comercial. Né? O Brasil continua sendo um dos países mais fechados do mundo. Isso traz uma série de dificuldades para que nós possamos importar tecnologia no bom sentido, ou seja, que nós tenhamos ganhos de competitividade. Então, assim, eu dei 4 exemplos, poderia dar outros, eu acho que esses são os principais, né? Melhorar o nosso sistema tributário. Acrescentaria também o tema da reforma do setor público, uma reforma administrativa que melhore a eficiência, né, a qualidade da gestão na máquina pública. Aqui não é um tema fiscal, ainda que possa trazer alguns ganhos fiscais, mas o Brasil ainda, em relação a padrões internacionais, tem uma gestão pública de baixa eficiência. Então é isso, são várias frentes, né? É uma frente de educação, eu acho que é mais importante a melhoria de qualidade da educação, reformar o sistema tributário, melhorar a gestão pública com reforma administrativa, nós melhorarmos nossos investimentos, o ambiente regulatório e infraestrutura, e a abertura comercial, que me parece outra avenida muito importante de ganho de produtividade. O Edmar Baixa tem essa tese também há bastante tempo, né? Insiste nesse tema da abertura comercial e eu acho que ele reforça esse ponto também, né? Ele, no caso, chama muito como a mãe das reformas para o aumento de produtividade, né? Eu acho que a abertura comercial ela pode ter esse efeito, né, de gerar boa pressão para a necessidade de nós aumentarmos a competitividade. Agora, é um grande desafio, na minha opinião, o que a gente chama aí de economia política das reformas. Né? Como é que você promove uma geração de reformas na velocidade adequada, que me parece que precisa ser rápida, porque o tema clássico de reformas é que quem estuda elas compreende que elas trazem ganhos para o conjunto do país, para o conjunto da sociedade, a médio e longo prazo, mas muitas vezes os custos específicos e as resistências estão muito identificadas no curto prazo. Né? É a história de custos identificados, benefícios difusos, né? Um tema clássico de economia política da macroeconomia, e que nos remete aí, enfim, à teoria dos jogos, enfim. E o problema de você fazer o discurso que você vai fazer reformas, e você avançar de uma maneira muito lenta nessas reformas e não colher os resultados, você coloca muitas vezes a sociedade contra o discurso da reforma, porque ela fica dizendo, olha, disseram que vão fazer reformas, estão aí, fizeram alguma coisa, a economia não deslanchou, tem que abandonar essa agenda. Então, é muito importante que você consiga avançar com uma certa rapidez para colher os benefícios em termos de aumento dos investimentos, de geração de emprego, que a sociedade perceba esses benefícios. Né? Eu acho que sim, eu acho que a abertura econômica é algo que poderia ser esse trigger. Agora, de novo, tem resistências, e eu digo isso, né, mesmo para avaliação do setor empresarial brasileiro. Esse é um grande desafio, e um bom desafio. Né? Aqui talvez seja um tema onde as reformas ou a abertura econômica não ocorreu, não por resistência, talvez mais da esquerda, não por resistência de sindicatos, claro que sempre tem essa discussão ideológica,
Mas é um belo desafio, um belo tema de discussão do próprio meio empresarial e dos sindicatos empresariais brasileiros, né? Por que nós discutimos e não conseguimos fazer um avanço? Eu entendo o contraponto, muitas vezes, que se faz, dizer o seguinte, né? Em parte, segmentos empresariais. Mas nós não podemos abrir a economia porque o Brasil tem um sistema tributário ruim, as estradas são ruins, os portos são ruins, mas essas coisas têm que começar a andar conjuntamente, né? Porque senão nós ficamos numa justificativa de que não se faz nada e a melhor alternativa é o Brasil viver uma economia fechada, de baixa eficiência, baixa competitividade, produtos de qualidade pior, preços mais caros, e todos saem perdendo com isso. Eu sempre tento começar, ultimamente, nesse tema de demografia, produtividade e crescimento, eu falo o copo meio vazio, que eu acho que é o alerta importante que nós precisamos nos dar conta que essa nossa inércia das últimas décadas terá um custo maior daqui para frente por conta do fim do bônus demográfico. Agora, feito esse alerta, eu sempre digo o seguinte, a forma de olhar o copo meio cheio dessa história, do fim do bônus demográfico e da nossa produtividade muito baixa, é que, como nós temos muito por fazer ainda, né, nós podemos ter ganhos adicionais de produtividade muito grandes e rapidamente, se nós formos na direção certa. Ora, o fato do Brasil estar nas últimas colocações nos rankings de comparação de qualidade de educação, como o PISA, em matemática, português, línguas, né, ciências, nós podemos promover uma melhora muito acentuada se nós realmente nos dedicarmos a ter um compromisso com a melhora de qualidade de educação. A abertura econômica também. O fato de o Brasil ser uma das economias mais fechadas do mundo ao comércio exterior, tudo aquilo que nós conseguimos promover de abertura pode trazer ganhos muito rápidos de aumento de produtividade. Olha a mesma história para todo o tema de infraestrutura. Sistema tributário também. Todos os estudos que se olham, pega estudo recente do Instituto de Cidadania Fiscal, do Bernardo Api sobre isso, mostram que, dependendo da ambição da nossa reforma tributária, nós podemos estar colocando ganhos de 0,5% a 1% anuais de crescimento do PIB potencial. Então, assim, dá para olhar o copo meio cheio, sim. Agora, nós precisamos começar a executar essas reformas, né? O que me angustia é que nós estamos, as últimas 2 décadas, sempre falando nisso, que nós precisamos fazer uma reforma tributária, que nós precisamos melhorar a qualidade da educação, que nós precisamos abrir a economia, e nós não fazemos. Então, o que nós precisamos ter é ser hands-on, mãos à obra, e se nós fizermos, sim, eu acho que, dado que o Brasil ficou muito tempo defasado nesse tema de avançar em ganhos de produtividade, nós podemos, e por que não podemos quadruplicar ou até mais do que isso a produtividade em 10, 20 anos? É possível, sim. Eu não acredito que nós vamos conseguir gerar um conjunto de reformas, uma aceitação de que nós precisamos avançar nessas reformas na sociedade brasileira sem uma participação mais ativa da elite empresarial brasileira. Né? Eu sempre digo, né, nas minhas conversas, assim, discussões, enfim, nas empresas que eu participo, no conselho, nas rodadas de conversa com o setor privado, de que não é possível, a gente não tem nenhum caso no mundo de país, região, cidades, onde você tem um desempenho espetacular do setor privado com o setor público disfuncional. Né? Não existe isso, essa combinação não existe. Quando as pessoas falam que querem ir morar em Londres, ou Nova York, ou Paris, elas falam porque minimamente o setor público funciona, tem uma organização da sociedade onde funciona a segurança, onde o sistema tributário é minimamente racional. Né? Então, essa ideia de que nós vamos também esperar que a sociedade civil organizada, que o setor privado vai esperar que apareça em algum momento. A liderança sempre é importante, no setor público e privado, mas contar com muita sorte você esperar que em algum momento apareça uma liderança pública, política, que mobilize todo o país. Então, o setor privado precisa, sim, se engajar, e acho que a melhor forma de entender isso, e por isso que eu gosto dessa provocação do alerta com o que está acontecendo com esse fim do bônus demográfico, porque qual vai ser o valor das empresas brasileiras se nós tivermos, por 10, 20 ou 30 anos, um crescimento de 1%?
ao invés de ser de 2,5% ou 3% ou 3,5%. Né? Eu acho que essa é a única saída, Luiz Felipe, e nós termos um programa efetivamente que seja um plano, um projeto de país, que seja um projeto de Estado, né? De Estado no sentido amplo, né? Apartidário nesse sentido, né? Que consiga ter algo que não seja só para o próximo ano ou para o próximo governo. E eu acho que aqui é fundamental uma mobilização da elite empresarial do país, elite no sentido pensante, né, que se mobilize e que tenha isso como um projeto prioritário. O Rio Grande do Sul é um ótimo exemplo para nós entendermos, ao mesmo tempo, os desafios que o Brasil tem e como é possível, em determinado momento, você ir para uma trajetória de melhoria ou de reversão dos seus problemas estruturais do passado. O Rio Grande do Sul é um estado, né, de conhecimento, acho, de muita gente que se debruça sobre o tema de finanças públicas, um estado que ficou aí 40, 50 anos com déficits crônicos, né, melhorias temporárias muito restritas, mas voltando sempre a um cenário de déficit crônico e, por isso, de dívida elevada, escassez de capacidade de investimento público, uma resistência muito grande ao tema de privatizações, né, de concessões, mas que, recentemente, né, aí, com a liderança do atual governador Eduardo Leite, e também com uma mobilização e apoio político de diferentes partidos na Assembleia, passou a aprovar reformas importantes. Né? Se fez uma reforma da Previdência bem mais ambiciosa, inclusive, do que a que foi feita no âmbito federal. Né? Se teve uma reforma, por exemplo, do plano do magistério, né, na educação pública, que existia desde a década de 70, e que vai permitir uma remuneração mais flexível também por performance dos professores, ao mesmo tempo que mexeu numa área difícil, né, que é a do magistério público, conseguiu mexer em alíquotas dos policiais militares, né, no mesmo modelo dos civis, algo que se dizia que era impossível, porque o sistema judiciário não ia aceitar, foi feito. Né, então, foi uma reforma previdenciária bem ambiciosa, né, uma reforma administrativa, e aí eu chamo a atenção, porque eu acho que é muito simbólico no momento onde está se discutindo qual a ambição da reforma administrativa para o Brasil, né, no âmbito que está sendo proposto no Congresso Nacional, e o governo federal enviou uma reforma que é restrita só ao Executivo, né, e que é restrita também só aos novos servidores, e, portanto, ela tem uma potência muito menor, né, não só na minha opinião, é fácil de ver esse cálculo, né, no projeto de lei, e no caso do Rio Grande do Sul, foi feita uma reforma igual e que envolveu todos os poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, além do Executivo, e para os atuais servidores. E, ao se fazer isso, ela já começou a gerar uma economia muito significativa. Ela foi feita em 2019, já no ano passado, gerou uma economia de quase R$1 bilhão para o estado do Rio Grande do Sul. Há também todo o tema de concessões rodoviárias que começaram a ser feitas, já foi feita o tema de privatizações, né, o Estado conseguiu fazer a Companhia de Energia Elétrica, que há muito tempo, e sempre tinha essa discussão, né, que a companhia, como outras assim no Rio Grande do Sul, que é um estado sempre foi mais refratário, talvez, esse tipo de reforma, mas também com muita discussão, com muita conversa, e diga-se de passagem, conversa com os diferentes partidos, com os sindicatos, mesmo quando se tinha oposição, né, se conseguiu avançar, se fez, e a Companhia de Energia Elétrica é um caso clássico, né, o Rio Grande do Sul, essa companhia sequer recolhia mais ICMS para o estado, tal era a situação deficitária. Né? Então, só o fato de ela virar privada, independente do recurso, ela vai voltar a pagar ICMS que o Estado não recolhia mais. Agora está sendo encaminhada a discussão da Companhia de Saneamento também. Então, são várias frentes do ponto de vista de reformas que me parece que é um sinal que você consegue fazer, sim, quando você consegue mobilizar a sociedade, consegue explicar, consegue conversar politicamente. Isso não significa que tem que ter acordo de todos, mas não tem outro caminho. É o caminho da boa política.
E que não só o Rio Grande do Sul, a gente tem exemplos, outros bons exemplos dos estados, né? No passado recente, agora, Espírito Santo conseguiu fazer uma agenda interessante do ponto de vista de reforma fiscal. São Paulo já fez há mais tempo, em várias frentes também. A gente vai por causa do Ceará, tem bons exemplos na gestão na área da educação e mesmo de responsabilidade fiscal, atravessando partidos, né, completamente diferentes. Então, eu acho que no Brasil nós temos bons exemplos em diferentes segmentos que nós precisamos replicar. Você que, né, Luiz Felipe, conhece muito bem, trabalha com esses bons exemplos do Estado, eu acho que só se a gente conseguisse fazer já essa frente, né, replicar os bons exemplos, os benchmarks que nós temos em diferentes áreas, né, em educação, no modelo regulatório de concessões, na área de saúde, já seria um enorme passo.